Bom, bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Pessoal, essa aula de agora ela vai ser gravada para duas turmas, tá? Meca e Edif, quinto período, que na semana passada a gente conseguiu igualar os conteúdos, então vai ser só uma aula para as duas turmas, né? Vejam bem, a gente combinou no vídeo da semana passada de que essa semana a gente trataria de questões referentes ao Brasil Império, tá? E eu vou dividir esses temas em dois momentos, ambos vão ser assíncronos, tá? O primeiro vai ser essa aula gravada, tá? E o segundo vai ser a disponibilização de um material, de um texto curtinho sobre o Brasil Império, naquela forma de mais de resumo, tá? E com isso, com essa aula e esse material que eu vou disponibilizar, vocês vão fazer as perguntas para o questionário até semana da semana passada, porque o louco aqui esqueceu de abrir as perguntas no Classroom, mas enfim. E vou dar essa semana para vocês fazerem essas perguntas e depois a gente já entra para a resolução do questionário, tá? Então, vocês vão ter até o fim de outubro para responder esse questionário. Dependendo do tamanho, da quantidade de perguntas que eu selecione para cada turma, né, dependendo da qualidade das perguntas que estão sendo enviadas, eu vou inserir perguntas minhas também, beleza? Então, o questionário tem que ter pelo menos umas 10 perguntas. Até porque fica mais fácil de pontuar, beleza? Bom, então essa conversa de hoje é sobre o Brasil Império, né? Que período é esse? Né? É o período em que o Brasil foi uma monarquia. Não tinha um rei, mas tinha um monarca, tá? E o monarca no Brasil recebia o título de imperador. Por que não rei, né? A figura do rei, o título de rei, é muito ligado à história medieval europeia, né? Porque recebia o título de rei aquele cara que acumulava vários títulos de nobreza, tinha uma série rede de relações de suzerania e vassalagem, né? Então, o chamado suzerano dos suzeranos recebia o título de rei. Então, no Brasil não tinha essa relação fundiária, essa relação de suzerania e vassalagem e tal. Então, o monarca do Brasil foi chamado de imperador. E o Brasil teve dois imperadores, Dom Pedro I, nascido em Portugal, e Dom Pedro II, seu filho, já nascido no Brasil. E entre o reinado de um e outro, entre o governo de um e outro, existia um período de governos provisórios, porque quando Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II ainda era um menininho de 7 anos de idade, não, 5 anos de idade. Obviamente não podia assumir o país. E a Constituição não permitia que outra pessoa assumisse o poder, a não ser o seu filho, né? Já que o Brasil era uma monarquia, por Constituição, vitalícia, ou seja, até a morte do imperador, no caso de Dom Pedro, a renúncia, né? Enfim, e hereditária. Tem que ser sempre o filho de um que assumir o posto deixado pelo seu pai, beleza? Bom, e o Brasil se torna um império em 1822, quando o Brasil declara formalmente a sua independência em relação a Portugal. Ele rompe com o pacto colonial, deixa de ser uma colônia e passa a ser uma nação independente, tá? Mas isso está acontecendo também não só no Brasil, mas na América Latina. As colônias da Espanha também estão se independendo, né? E se tornando os países que a gente conhece hoje na América Latina. Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, blá, blá, enfim, os países da América Latina, né? Do Caribe para baixo. Tá? E os Estados Unidos, como vocês viram nos textos, já tinham se tornado independentes desde o século XVIII. Então, essa onda de independências, ela varre o continente americano até os meados do século XIX, beleza? Bom, mas o processo de independência do Brasil não foi lento, né? Aliás, desculpa, não foi bruto, foi um processo lento, gradual. E mesmo antes da independência formal, em 1822, houve vários movimentos de contestação ao status de colônia em alguns locais do Brasil, como a Inconfidência Mineira, em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa,
e isso não é por acaso, a Conjuração Baiana, em 1898, e a Revolução Pernambucana de 1917. Todos esses foram movimentos pró-independência, mas não a independência geral, né? Porque não queriam uma independência de todo o território que era o Brasil português, o Brasil colonial. Mas a Inconfidência Mineira queria a independência de Minas Gerais, a Conjuração Baiana, a independência da Bahia, e a Revolução Pernambucana, a independência de Pernambuco e de algumas capitanias vizinhas, né? E os projetos de governo de independência eram muito parecidos, né? Era a independência de Portugal, estabelecimento de um governo republicano, como foi nos Estados Unidos e como estava sendo empregado na América Espanhola, né? E, enfim, a própria experiência republicana vem sendo debatida desde a Revolução Francesa, tá? E em alguns locais, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, pregavam o fim da escravidão. Já na Inconfidência Mineira e na Revolução Pernambucana de 1817, a escravidão não deveria ser abolida. A proposta não era a abolição da escravidão, pelo menos não naquele momento, mas a manutenção da escravidão e uma abolição lenta e gradual, tá? Então, mas a questão da escravidão, ela sempre virava pauta, ou para abolir ou para manter. Então, esses foram alguns projetos isolados de independência, e houve outros, no Pará, no Maranhão, mas esses são os que mais se estudam, certo? Então, a independência nunca foi um projeto único, nunca foi uma coisa homogênea, blocada, tá? Foi uma questão que se vivenciou de formas distintas, em locais distintos no Brasil. Bom, o processo de independência do Brasil, ele tem um marco, né? Considera-se um marco a chegada da família imperial aqui, da família real portuguesa aqui no Brasil. Foi o que aconteceu, né? Prestem bem atenção nesse processo que eu vou falar agora, tá? Bom, em 1808, o rei de Portugal, sua família, sua corte, fugiram de Napoleão Bonaparte, em Lisboa, né, e vieram parar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? Lembre que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental e quem desobedecesse o bloqueio deveria ser invadido, né? Foi o caso de Portugal. Desobedeceu o bloqueio, foi invadido, né, e fugindo das tropas de Napoleão, Dom João VI, que era então rei de Portugal, pai de Dom Pedro I, veio se aboletar aqui no Brasil. Então, ele trouxe toda a sua corte, sua família, e as instituições estatais da administração do reino, trouxe para o Brasil. Ou seja, a capital do Império Português deixou de ser Lisboa e virou o Rio de Janeiro, né? Bom, chegando no Rio de Janeiro, óbvio que foram tomadas algumas medidas, como transferência de instituições, reformulação do traçado urbano do Rio de Janeiro, né? Porque eles quiseram transformar o Rio de Janeiro numa cidade mais próxima possível do ponto de vista arquitetônico e estético de Lisboa. Então, foi construído Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, né? Foram abertas ruas, avenidas, bulevares, enfim, né? Criação de impostos, né? Para sustentar essa corte aqui no Brasil, etc. Mas o engraçado é que o status que o Brasil tomou de sede do Império Português, né, Rio de Janeiro como capital do Império Português, deixou o brasileiro com um sentimento de liberdade um pouco maior, principalmente depois de 1815, quando o Brasil ele perde o seu status formal de colônia e passa a ser Reino Unido, né? Dom João VI alçou o Brasil ao status de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, era como se fossem 3 reinos, Algarves, Portugal e Brasil, todos com sede no Rio de Janeiro. É como o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Que tem a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia, a Nova Zelândia, a Austrália, enfim, são todos reinos da mesma rainha. Então, o Brasil virou esse Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815. Então, tudo isso estava dando um sentimento de liberdade, de autoestima, né, ao povo brasileiro, né, principalmente as elites brasileiras que estavam se envolvendo também nessa administração do Império aqui no Rio de Janeiro, beleza? Bom, então isso vai se esticando ao longo da década de 1810.
até que, em 1820, estoura uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto, isso já depois de Napoleão Bonaparte ter sido morto, né? E esses revolucionários na cidade do Porto, em Portugal, exigem que a família real volte para Lisboa e que Lisboa seja reconsiderada como capital do Império, né? Capital do Império Português. Enfim, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Dom Pedro II, desculpa, Dom João VI resolve voltar para Lisboa, mas deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I na posição de príncipe regente, tá? Então, o Brasil ainda está ligado a Portugal, certo? Sendo que uma das questões assim mais prementes que os revolucionários do Porto queriam era a recolonização do Brasil, ou seja, anular o status de Reino Unido a Portugal e Algarves e o Brasil voltar a efetivamente ser uma colônia, certo? Com todo aquele pacto colonial, aquela submissão que era típica do século XVI, XVII, XVIII. Enfim, então isso é o grande start do processo de independência, porque as elites brasileiras não vão querer se recolonizar. Então, começam a traçar planos, estratégias, negociações, e para dar início, para efetivar uma possível independência. Uma possível independência porque entre 1820 e 1822, muita conversa rolou, né? Muitas tratativas rolaram no sentido de fazer Dom Pedro I voltar para Portugal e ressubmeter o Brasil. Então fica nesse chove no molho, nesse vai não vai, né? Então, as relações do Brasil com Portugal, elas efetivamente se estremecem a partir do ano 1822, até que vem o mês de setembro, outubro de 1822, e Dom Pedro declara o Brasil efetivamente independente de Portugal. Mas percebam uma coisa, tá? O projeto de independência que estava sendo levado em consideração era um projeto que tinha como figura central Dom Pedro I, né, o filho do rei de Portugal, né, e uma elite que estava articulando isso, né, diplomaticamente e tal, que era uma elite carioca e ou paulistana, basicamente, Rio-São Paulo. Tá? Não tinha muitas outras pessoas de outros lugares envolvidas nisso. Tá? Mas o Brasil vai gradativamente rompendo relações com Portugal, vai desobedecendo as ordens de se recolonizar. Dom Pedro I, ele, em janeiro de 1822, ele desobedece mesmo, diz que não vai embora para Portugal, isso é chamado Dia do Fico, né, 7 de janeiro de 1822. Enfim, isso vai desagradando Portugal, até que há o rompimento efetivo em setembro, outubro de 1822. Vejam que eu não estou citando aqui, em momento nenhum, o 7 de setembro, o grito do Ipiranga e do Independência ou Morte, porque isso não existiu de fato. Né? Isso foi uma criação posterior, né, que tornou o 7 de setembro a data nacional, um marco da independência, e inclusive o grito do Ipiranga, né, não existiu. Né? Aquela imagem que a gente tem de Dom Pedro no cavalo, empunhando a espada, gritando Independência Morta, ela foi uma criação artística, inclusive, de um quadro por Pedro Américo, muito tempo depois disso. Né? O processo de independência do Brasil não foi um processo, não se deu assim. Dom Pedro resolveu ficar, cismou do cu, declarou independência e tudo estava certinho. Não foi assim, tá? O 7 de setembro ele é um marco criado, não existiu aquele grito de Ipiranga. O processo de independência do Brasil foram várias desobediências dos brasileiros, encabeçado por Dom Pedro I, em relação a Portugal, alguns acordos tal que levaram o Brasil à independência. Né? Eu digo setembro e outubro porque foi entre esses 2 meses, de 1822, que as coisas se agravaram e Dom Pedro declarou a independência, tá? Mas foi uma declaração, não foi um grito na beira de um rio, beleza? Com isso, a independência estava concluída? Não. Né? Não estava, não foi tão simples assim. Primeiro, porque, como eu falei, essa independência, ela foi articulada e foi levada a cabo por uma elite carioca e paulistana, tá? Encabeçada por Dom Pedro I, José Bonifácio e alguns outros políticos e intelectuais da época.
né, e pessoas da elite econômica daquela região, Rio e São Paulo. Esse projeto foi imposto, né, foi um projeto único que foi imposto ao resto do Brasil. Como eu falei, existiam outras regiões que também queriam promulgar sua independência, como Pernambuco, como Maranhão, como Pará, como Bahia, Rio Grande do Sul, blá, 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 enfim. Então, foi um projeto de independência imposto. Por ter sido imposto e por ter sido capitaneado por um pequeno grupo, né, de uma pequena região, de uma região específica, teve guerra, né? Não se fala muito, mas entre 1822 e 1825, teve muita guerra no Brasil, internamente, certo? Para fazer valer esse projeto de independência encabeçado por Dom Pedro I, porque essas outras regiões que eu falei, elas queriam se tornar também países independentes. Então, teve muita guerra para fazer valer esse projeto de independência que venceu e para que essas regiões se mantivessem ligadas ao território que virou o Brasil. Porque se isso não tivesse sido feito, o Brasil hoje não teria o tamanho que ele tem, né? Seria um território todo partidinho, por exemplo, como é a América do Sul, né? Vários países, várias repúblicas. Então, se cada projeto de independência tivesse dado certo, o Brasil hoje não seria desse tamanho, né? Existiria aqui no território brasileiro vários países, várias repúblicas de língua portuguesa, né, mas com trajetórias, enfim, distintas. Então, essas guerras de independência foram no sentido de forçar a se aceitar esse projeto vencedor, né, unificar o território, não fazer com que nenhuma parte do território seja perdida, fique independente por si só, né? E também teve guerras contra as tropas de Portugal que queriam recolonizar o Brasil, beleza? Então, veja, Portugal só vai reconhecer formalmente a independência do Brasil em 1825, ou seja, praticamente 3 anos depois da independência declarada. Né? Os Estados Unidos vão reconhecer antes, em 1824, mas o Portugal, que era o grande interessado, né, só reconheceu em 1825. E isso foi um acordo mediado pela Inglaterra, e o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal pela independência, e essa indenização foi feita a partir de um empréstimo que o Brasil pegou com a Inglaterra, e daí começou uma dívida histórica, né, que o Brasil tem com a Inglaterra. Quando eu falo dívida, dinheiro mesmo, não é dívida moral, não, certo? Então, vejam que o processo de independência não foi tão simples assim, como a gente é levado a acreditar, e nem foi tão rápido, né? Não se resumiu ao 7 de setembro de 1822, ao grito de Ipiranga, etc. Né? Foram vários acordos, várias desobediências e muito conflito dentro do Brasil, até que a independência fosse reconhecida internacionalmente e que o Brasil fosse considerado um território unificado, né, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, tá? Não só apenas o Rio Grande do Sul, mas do território que hoje é o Uruguai, nessa época fazia parte do Brasil, tá? Então, com isso, a gente tem início a história do Brasil monárquico, que é chamado o Brasil Império, certo? E o Brasil Império é dividido, como eu falei no começo da aula, em 3 fases. Primeiro reinado, período regencial, que são os governos provisórios, e segundo reinado. Eu vou dar uma pausa aqui, começar outro vídeo, porque aí vocês aproveitam, bebem uma água, e vou começar já com o primeiro reinado, tá? Com a construção do Brasil enquanto nação independente. Beleza? Só uma pausa, daqui a pouco vem outro vídeo.